Olá você que está chegando aqui no podcast Papo Sustentável ODS na Prática, nessa parceria aqui com a RBA, a Fundação Osni José Gonçalves. Estou hoje recebendo o Rogério que é membro do Comitê Vale Europeu, que faz parte da coordenação deste comitê, que atua também no movimento estadual, então muitas frentes de atuação. Ele que é professor da UDESC, doutor, então vai poder contar um pouquinho da sua história, mas contar dos projetos que ele tem executado e que contribuem aí com a inclusão, com a educação de qualidade, tudo que conversa com os vários ODSs à frente do seu trabalho. Então, agradecer, Rogério, pela tua disponibilidade, pela tua participação. Te apresento um pouquinho mais na tua atuação lá dentro da UDESC e também para contar um pouquinho desse projeto que é o Lab 3D, que é o que nos traz aqui principalmente para entender quais são as atuações desses acadêmicos da UDESC e como eles estão contribuindo também com a comunidade. Obrigado, Jean, pelo convite. Então, o Lab 3D ele surgiu no intuito de nós criarmos materiais didáticos para melhorar a acessibilidade da educação. Inicialmente, era de a gente conseguir facilitar o ensino dos alunos da engenharia civil. Eu sou professor de engenharia civil na UDESC. Então, nós criamos vários materiais para ensinar desenho, perspectivas, plantas de uma casa. Então, a gente estava com esse foco, de facilitar o ensino na graduação. Só que ao longo do processo do Lab 3D surgiram algumas demandas, Por exemplo, nós temos um professor que ele é professor também da rede pública, ele dá aula em Laurentino, e ele tinha uma aluna com deficiência visual, e ele é professor de matemática, e ele tem muita dificuldade. Como que nós vamos abordar matemática para essa aluna? Como nós vamos ensinar o que é um sólido, o que é um cubo, o que é uma pirâmide? Como que eu vou ensinar a tabuada para ela, como que eu vou ensinar um gráfico, relações trigonométricas, enfim. E nós começamos a procurar exemplos disso, do que tinha na internet sobre isso, e aí criamos alguns protótipos, Então criamos protótipos de um plano cartesiano, onde através de elásticos e pinos nós conseguimos construir gráficos, então ela consegue através do tato, observar as formas geométricas de um gráfico, de uma reta, de uma parábola. Criamos um círculo trigonométrico que, da mesma forma, através de pinos, ela conseguia entender qual é o conceito de um seno, de um cosseno, Uau. De uma tangente. Uma tabuada em braille, onde ela pode também montar as contas, dar os resultados, para fazer a parte de memorização. Sólidos. Kits do alfabeto braille para ela poder também montar as palavras e essa foi uma primeira experiência nossa, Claro, esse material está todo disponível, para quem precisar até reproduzir nas suas próprias impressoras, mas foi uma experiência muito interessante porque a aluna ela nunca tinha tido acesso a nenhum tipo de material e a gente tem alguns vídeos dela trabalhando com esse material e a emoção dela poder estar entendendo alguns conceitos que para nós que temos visão são tão básicos, mas que para ela eram totalmente complexos, abstratos. Nossa, eu tentava só imaginar sem ter essa possibilidade. Justo. E aí a gente percebe assim, quando a gente fala de educação, eu sou professor só na UDESC 22 anos, mas eu já dou aula desde acho que dos meus 18 anos, E sempre eu tive essa busca, de tentar trazer um ensino mais acessível, mais compreensível para os alunos. E aí quando você vê que a gente está tão distante ainda disso, Quando o Lab 3D ele foi proposto para alunos normais, sem deficiências, E que eu já percebia uma certa dificuldade na aprendizagem e de repente a gente se depara que isso daí é só uma pontinha do iceberg, A nossa situação, principalmente com as pessoas com necessidades um pouco mais especiais, como a gente está muito atrasado com relação a isso, Seja no ensino da matemática ou de outras disciplinas, Também a gente criou, por exemplo, o mapa do Brasil ou o mapa de Santa Catarina em relevo, Então os professores de geografias usam isso em aula normal, com os alunos sem deficiência, para os alunos entenderem quais são as formas de relevo
E também agora, né, com essa acadêmica, né, essa aluna do ensino fundamental, ela poder entender, né, enxergar o que é o formato do mapa de Santa Catarina, o que são os relevos, né, muito mais fácil para o professor poder chegar nessa aluna, né? Tu imagina, Rogério, que eu vou trazer meu testemunho. Quando eu te visitei lá na UDESC e conheci o Lab 3D, eu lembro que eu me surpreendi com a bacia, né, daqui da nossa região, olhando para ela. Então, imagina uma pessoa que tem uma deficiência visual, que tentava imaginar, né, o que seria essa bacia, o que ela compromete com relação às inundações, às enchentes e tal, e ela poder, então, tocar e verificar o que isso representa. Quando a gente vê o mapa de Santa Catarina, né, que é esse que você se refere, a gente percebe que a nossa região do Alto Vale, eu sempre brinco, né, parece um ralo, né, porque é realmente um vale. É uma região muito grande, onde a água se direciona por um único ponto, que é o rio Itajaí. Né? Então, isso fica muito claro, né, no mapa tridimensional. Tu consegue ter essa visualização. Então, independente do aluno ter a deficiência visual ou não, eu acho que o Lab 3D ele veio com esse intuito, de você fazer os alunos compreenderem, né, vários aspectos tridimensionais que nós não... Só de imaginar muitas vezes fica difícil. Completamente. Aqui nós estamos falando com vários ODS, nós estamos falando de acessibilidade, de inclusão, de justiça social, né? De você dar... Educação de qualidade. Educação de qualidade, que daí tem as várias metas ali, vocês estão vindo ao encontro dessa proposta. Então, traz aqui para nós, deixa eu imaginar, quem atua daí lá, você coordenando, são os acadêmicos de engenharia civil? Sim, até o mês passado eu estava com 4 acadêmicos, agora estou com 3 porque um saiu, mas são 4 acadêmicos, né, da graduação da engenharia civil. Então eu tenho uma rotação grande dos acadêmicos, porque eles arrumam estágio, eles vão para a vida profissional deles, mas eu sempre tento ter um número elevado de acadêmicos, porque um vai ensinando o outro que já aprendeu. Porque são muitos softwares. Se você me disser assim, como que funciona? Eu não sei como funciona. Né? Assim, eu sei coordenar. Então eu vou pedindo as coisas para eles e eles vão aprendendo, mexendo nos softwares e modelando e criando as coisas nas impressoras. E o futuro profissional deles, eles abrem outras possibilidades? Muitas. Eles saem, no mínimo, eles estão sabendo mexer em 5, 6 softwares diferentes. Imagina, né? Então, assim, no currículo, para além de engenheiro civil, eu tenho esta atuação. E eu acho que não só isso, eu acho que para o engenheiro civil, essa visualização tridimensional é muito importante. E eu dei aula de desenho há muito tempo na engenharia civil e eu percebo como é difícil para eles ter essa visualização. Né? Então, se você vai construir uma planta, projetar uma casa, um prédio, enfim, qualquer obra civil, né? Essa visualização é muito importante. E eu acho que o Lab 3D, através dos softwares, dos protótipos, eles trazem, né, esse ganho de conhecimento, essa visualização tridimensional das estruturas, né? Vou trazer aqui, Rogério, então, aproveitando, falando de UDESC, aí você falou, né, dos projetos, e quero destacar um deles que tive o prazer de ter sido convidado, de ser lá um mentor de um projeto que vocês conversaram com a comunidade, com a prefeitura, identificaram dores, e aí os acadêmicos do estado todo tiveram que trazer algumas possíveis soluções, né? Isso é extensão na prática, né? Sim. Vocês, além deste trabalho, outros que vocês realizam, que pudessem compartilhar, nessa lógica de extensão, porque ali não seria obrigação da UDESC em tese, assim, o Lab 3D, mas teve uma iniciativa do professor Rogério, olha, tem essas possibilidades e hoje já está impactando positivamente a comunidade. A gente tem vários projetos, na verdade. A UDESC, a extensão é muito valorizada dentro da universidade. Eu posso falar melhor sobre os que eu atuo, né? Então o Lab 3D é um deles, outro é um que está agora incubando, mas logo a gente está colocando ele no ar, né? Que é justamente o Educação Climática 360 Graus. Né? É um projeto focado nos ODSs, principalmente no ODS 6, porque a UDESC ela tem um mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, e esse é um projeto estruturante do mestrado. Então nós estamos estruturando, eu juntamente com a professora Gisele, que é a coordenadora de mobilização do Estado, né, de Santa Catarina, dos UDSs, nós estamos criando esse projeto de educação climática. Então é um projeto totalmente online,
que vai ser oferecido dentro dos comitês de bacia do Estado, né? Com o intuito de a gente criar replicadores de conhecimento. Então, não é simplesmente alguém que vai lá, faz o curso e o curso morre em si. A gente quer fazer um curso onde a gente consiga angariar vários stakeholders, vários atores da área de gestão de recursos hídricos, para que eles possam replicar esse curso futuramente. Para que público-alvo daí? Escolas, empresas interessadas, inclusive faz 2 semanas a gente teve a visita de uma das coordenadoras da Agência Nacional de Água, da ANA, e ela se interessou muito pelo curso e talvez esse curso vai ser replicado no Brasil inteiro. Nossa, olha que pioneirismo, que iniciativa e que bom que é aqui, né, nesse laboratório que é o Alto Vale, porque a gente tem vivido muito, né, os efeitos positivos e negativos para estarmos num vale, principalmente aí os desafios que eles nos trazem, né? Esse projeto, inclusive, né, agora ele está sob a tutoria da Josiane, que é uma das minhas orientandas de mestrado. Então, o curso em si, com todo esse material, vai ser o resultado do mestrado dela, né? Que ela vai poder estar implementando, que justamente, como é um mestrado profissional, o mestrado profissional tem essa pegada, né? De a gente ter uma aplicação na prática. Um produto, né? Como final, né? Então, esse daí é um dos projetos dos meus orientandos. Rogério, como eu te disse também, passou o tempo, nós já estamos finalizando aqui nosso bate-papo. Queria te agradecer assim, a tua disponibilidade, o teu empenho, teu espírito abnegado em prol destas causas, né? Poderia estar lá, aspas, né, dando só a tua aula, que já é bastante. Então imagina ainda assim engajado em tantas causas. Queria te pedir assim, um recado, uma mensagem, uma dica, uma informação para inspirar aqueles que estão acompanhando o podcast, né? Leia tal livro, assista tal filme, engaje em movimentos. Então, te deixo esse espaço para essa mensagem final. Olha, eu acho que desde que eu comecei a ser professor, né? Como eu te disse, eu tinha essa preocupação, né, de ensinar diferente. Né, de passar um recado diferente. Eu acho que isso é muito o que o filme A Corrente do Bem é um filme antiguíssimo, mas é um filme que eu acho que mexe com as pessoas quando as pessoas assistem, né? Que é justamente aquele negócio de você tentar replicar ao máximo algo bom. Né? Então, quando eu estou na sala de aula como professor ou nos meus projetos, né? Eu tento fazer algo de bom para outra pessoa, independente do retorno que isso vai dar. E um exemplo muito claro, assim, né? Quando a gente fez esse material acessível, por exemplo, a aluna Lídia Laurentino, eu não sabia o que esperar de volta, eu não sabia nem se o material iria funcionar. Só que o reflexo dessa aluna, o depoimento dessa aluna, depois de usar o material, gente, eu acho que isso é bem o reflexo da corrente do bem. De a gente conseguir fazer algo, né, sem esperar um retorno e de repente você ter um retorno, acho que muito maior do que aquele que você esperava. Não tenho dúvida. Rogério, muito obrigado. Quero agradecer a você pela tua disponibilidade, pelo esse trabalho, agradecer a você que nos acompanha. Tá aqui uma dica, esse filme é inspirador mesmo, que esses podcasts possam também ser essa corrente do bem. Você assiste uma vez, replica, comenta com o colega, olha, dá para fazer assim, dá para seguir esse caminho, e a gente buscando fazer esse mundo melhor e mais sustentável, lembrando que começa por nós. Agradeço a você, um abraço, até o nosso próximo podcast Papo Sustentável.